Sim, né, na sua concepção, o profissional do direito, tanto acadêmico quanto aquele que lida na seara pública, ainda possui um status muito grande na sociedade brasileira, como possuía no século XIX, na virada do século XIX para o XX, até meados do século Eu XX. acho que está havendo uma coisa curiosa. Você tem que fazer uma pergunta super importante, porque ela mostra um cenário muito curioso. O Emerson tem esses números mais atualizados do que eu. Você deve ter, vamos trabalhar com números redondos, uma massa de uns 600 mil advogados no Brasil. Deve ter uma massa de uns 15 mil, não sei se chega a isso, 12 mil professores de direito no Brasil. Quando você olha o ensino do direito e quando você vê a trajetória na universidade, eu vivi isso, a minha geração viveu isso. Eu entrei na universidade, meu tio foi reitor da USP. Ainda que interinamente, num certo período, foi reitor da USP. Eu sou de uma geração em que os professores de direito tinham prestígio social, prestígio universitário e liderança política. Hoje eu percebo que simplesmente eles não têm liderança acadêmica, liderança política e liderança social. Alguns foram absolutamente marginalizados. Se você examinar, existe uma frase muito interessante, do Vida e Morte Severina, do João Cabral de Melo Neto, existe uma passagem em que ele fala dos cemitérios de Recife e ele começa a mostrar a estratificação da sociedade pernambucana pelos cemitérios. E ele lá pelas tantas diz: há o cemitério dos profissionais liberais que não se liberaram jamais. Ou seja, há uma geração de advogados que vive num patamar proletarizado. Quando você olha, não é, aqueles que são os advogados vencedores, os maiores escritórios, os tais advogados admirados, não é? É uma minoria absolutamente, vamos dizer, ínfima em relação àquela massa de deserdados. E você tem, digamos, aquela massa dependendo de gambiarras jurídicas para poder viver, dependendo de um processo quase corporativo de pressionar a OAB a juridificar as relações sociais, exigindo a presença de advogados para gerar emprego para uma massa de advogados que não tem serviço. Há muito tempo atrás eu fui para um congresso, para um seminário em Brasília e fui jantar com o presidente do Conselho Federal da OAB. Eu passei no escritório dele no domingo, estava despachando, ele me abriu a gaveta e disse: vejam o número de pedidos e vejam a qualidade dos pedidos, não é? E ele me mostrou, os pedidos que eu tenho são de advogados absolutamente, vamos dizer, proletarizados, pedindo, por exemplo, que a OAB se empenhe na questão dos acordos dos advogados dativos de São Paulo, pedindo que a OAB se empenhe num projeto que obriga a uma pessoa, quando compra um carro ou vende um carro, a fazer a intermediação por meio de um advogado. Quer dizer, eu tenho aí uma tentativa de expansão do cartorialismo e do corporativismo. Isso, de certo modo, leva a uma massa de advogados quase ignaros, não é? Quase no limite do starvation, não é? São advogados no seu starvation, no limite da sua sobrevivência. E eu diria que o ensino passa hoje pelos reflexos dessa mutação. Há uma coisa que vocês, não sei se já perceberam, mas eu já percebi isso com uma certa clareza. Porque como eu lido com a pós-graduação, como eu disse, eu venho da área também empresarial, passo 40 anos da minha vida na área empresarial, e isso eu vi de perto. Há um momento, esse momento é de 1990 para cá, 1994 para cá, Plano Real para cá. Abertura do mercado brasileiro pelo governo Collor e depois pelo governo Fernando Henrique. Há uma geração de advogados que é absolutamente incapaz de raciocinar de uma maneira interdisciplinar e perceber as mudanças que ocorrem na economia mundial e como é que elas vão refletir aqui dentro. E não são capazes de fazer uma análise sistêmica envolvendo relações internacionais e economia. Há uma geração absolutamente brilhante de jovens graduandos e pós-graduandos que tem essa formação interdisciplinar. Esse pessoal vai para a pós-graduação do exterior e volta. Esse pessoal volta, e quando esse pessoal volta, há demanda por bancos, câmaras de comércio, seguradoras, empresas de tecnologia, por esse tipo de advocacia. Isso vai fazer com que esse pessoal com 28, 29, 30 anos, ao retornar, tenha um enorme sucesso empresarial. E aqueles que estão na faixa de 40 a 55 anos não conseguem ter grandes oportunidades financeiras ou grandes oportunidades profissionais. Deixa eu dar um detalhe do que eu quero dizer, eu vou dar um nome, mas não posso dar os nomes dos derrotados. Bom, quando veio a fusão de bancos, não é? Se você olhar ali o Itaú, vai ter a fusão com o Unibanco,
Você vai ter uma série de fusões na área de bancos, a fusão do Pão de Açúcar com o Ponto Frio. Você vai ter uma série de fusões. Você vai perceber que vários grandes advogados, principalmente na área dos bancos, e agora nessas últimas fusões, ficaram nos seus escritórios esperando o momento de serem chamados e estão esperando até hoje. Não foram chamados, foram esquecidos. Numa linguagem da minha geração, foram caluniados. Não é? E aí você vai perceber que, de repente, quem é que aparece sendo contratado? Bárbara Rosenberg, não é? Que trabalhou com vocês na Fundação Getúlio Vargas, estudou em Berkeley e teve uma formação interdisciplinar e conseguiu, ao voltar, ser muito jovem, responsável pela área da Secretaria de Direito Econômico de Proteção ao Consumidor, sai do governo, vem para um escritório de advocacia e explode como uma advogada corporativa na área de fusões e corporações. Se você examinar os diretores jurídicos de bancos, alguns diretores foram nomeados, ou diretoras, foram nomeados com 37, 40 anos. Os bancos têm, grandes empresas têm uma idade despulsória. Algumas são 55, outras 58, 60 anos. Vamos imaginar aí na média 60 anos. Então você imagina que aquele grande juristão vai se aposentar porque fez 60 anos, pelo estatuto da empresa, do banco, ele tem de sair. Você tem uma geração de advogados de 45, 55 anos esperando, agora é a minha vez de chegar diretor. E de repente a diretoria executiva vai buscar lá embaixo um diretor ou uma diretora de 35, 37 anos, e essa geração de 45, 55 anos é ostensivamente desprezada. Ou seja, vai passar a ser chefiada por um ex-estagiário seu. Alguns não sobrevivem, entram em depressão, alguns saem batendo porta pedindo demissão e vão tentar advogar para os escritórios particulares, onde eu começo a perceber que eles também não são aceitos. Não é? Ou alguns não são aceitos. Eu tenho uma geração de advogados que precocemente foi sucateada. Essa questão do sucateamento de uma geração é muito pouco vista pela mídia e muito pouco vista pelas faculdades de direito. Ela é escondida. Quer dizer, a pessoa que foi sucateada, evidentemente, tem uma perda de autoestima e não vai sair por aí dizendo eu fui sucateado. Essa geração é que se formou na década de 80? Essa geração é uma geração que hoje estaria na faixa de 55 anos, de 50 a 55 anos. Portanto, é só fazer as contas, elas devem ter umas 30 anos de formatura, de 1980 a 1981. Curiosamente, 1980 e 81 é quando o MEC torna obrigatório o curso de Sociologia Jurídica, que é uma coisa que ninguém avaliou qual é o impacto dos cursos de Sociologia Jurídica no Brasil. Deram certo ou não deram certo? Não é? Qual foi a finalidade da introdução dos cursos? É uma coisa interessante. É época da ditadura, mas a ditadura está preocupada com a qualidade do ensino jurídico. E lá pelas tantas, as faculdades de Direito não querem mexer no programa. Curiosamente, é um economista, Cláudio Muracastro, pela CAPES, e o pessoal do CNPq, que começam a fazer uma série de diagnósticos e dizem que o ensino do direito não é mais matéria de delegacia de ensino, é matéria de delegacia de polícia. Pura e simplesmente. E, portanto, vamos mexer. As faculdades de Direito não querem mexer, há uma tensão, e elas negociam, criam uma disciplina, essa disciplina é Sociologia do Direito. A gente não tem professores de Sociologia do Direito no primeiro momento, são deslocados professores de introdução. A ideia é matar o curso, os professores de Direito querem matar aquele curso, só que o curso vingou. Na primeira geração, você tem uma preocupação dos professores de Sociologia Jurídica de lutar pela sua afirmação epistemológica. Somos uma disciplina que não tem nada a ver com Sociologia Jurídica, com Teoria do Direito e Filosofia do Direito. Depois vocês têm uma geração de professores que vão começar a discutir os movimentos sociais a pretexto de discutir pluralismo jurídico, uma geração que, de certo modo, é muito crítica, vai lidar com o direito alternativo, tem uma formação à esquerda. Depois você tem a transição democrática, a Assembleia Constituinte, e aí você tem uma geração de sociólogos do direito que vai começar a discutir a restauração democrática, o restabelecimento da segurança jurídica e a criação de uma ordem constitucional moderna, baseada em conceitos mais modernos do Brasil. Até uma hora em que você tem, com a entrada da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo em Direito, a profissionalização da sociologia jurídica. Isso, a meu ver, não foi avaliado até agora. Você tem uma minoria, e quando eu vejo advogados bem-sucedidos, alguns desses advogados fizeram bons cursos de sociologia jurídica. Por enquanto, eu levanto essa hipótese. Eu não tenho uma experiência, eu não tenho uma pesquisa que me dê dados empíricos, mas eu, cada vez mais, vinha vendo para cá no trânsito, enquanto estava tudo parado, eu vinha lendo os maiores escritórios. Saiu hoje o balanço dos maiores escritórios, e uma das coisas que mais me impressiona é a quantidade de gente que eu conheço que fez direito quando já tinha um curso de sociologia jurídica. Essa primeira fase de introdução na grade curricular, o senhor mencionou que são professores que são deslocados de outra disciplina, de outra área, para lecionar, para ministrar essa disciplina. Você tem uma crise de identidade perigosíssima nesse momento. Eu me lembro, eu tomei muita porrada nessa área,
Porque, por exemplo, os professores de sociologia diziam que os professores de introdução deslocados para dar sociologia não tinham formação sociológica e, portanto, sociologia jurídica não era matéria sociológica. E os professores de teoria do direito, de filosofia do direito, quando você puxava um professor de sociologia para dar um curso de sociologia jurídica, dizia que eles não tinham formação e, portanto, eles não eram juristas, eles eram só sociólogos. Quer dizer, houve um desprezo recíproco de sociólogos e de filósofos e teóricos do direito. Isso demorou, a meu ver, muito para ser superado e justiça seja feita. Isso foi superado um pouco pelo trabalho do Joaquim Falcão, um pouco não, muito pelo trabalho do Joaquim Falcão, acho que modestamente um pouquinho por mim, mas o Joaquim, muito mais do que eu, foi capaz de tentar encontrar um caminho que superasse essa desclassificação, essa desconsideração recíproca dos sociólogos pelos juristas e dos juristas pelos sociólogos. Mais à frente, você vai ter uma geração, a meu ver, muito interessante, não sei por que essa geração não explodiu ainda mais, mas ela é formada pela Gisele Cittadino, do Rio de Janeiro, pela Eliana Junqueira, da PUC do Rio de Janeiro, pelo Ribas, professor Zé Ribas Vieira, da Fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você tem uma geração aí de sociólogos do direito que já vai tentando profissionalizar essa questão. Sem contar aquela geração de sociólogos que faz uma análise, como eu disse, mais militante, mais à esquerda. Quer dizer, é um processo de amadurecimento muito interessante, o curso da sociologia jurídica no Brasil. Quer dizer, ela demora, isso já está fazendo mais ou menos 30 anos. E a gente vê o reflexo disso numa Bárbara Rosenberg, no Paulo Matos, que hoje está na iniciativa privada, não é explodido como um grande advogado corporativo. É uma coisa interessante. Mas eu não tenho dados empíricos para provar. Eu estou levantando essa hipótese querendo num determinado momento, trabalhar um pouco em cima disso. Acho que existem algumas figuras que conduziram esse processo de uma maneira brilhante. O Joaquim Falcão merece todo o nosso respeito nesse aspecto. É uma dessas figuras.